No início dos anos 90, o Peru não era simplesmente um país em crise, era uma nação em queda livre, rumo a um abismo que parecia não ter fundo e quase sem saída. A economia havia colapsado sob o peso de uma hiperinflação que superava 7.600% ao ano, um número recorde. Tão descomunal e absurda que acabou transformando o esforço de toda uma vida em simples punhados de papel inútil. Montanhas de notas que haviam perdido completamente seu valor. Nas ruas, o futuro já não era uma promessa, mas sim uma ameaça. Uma angústia perene instalada em milhões de famílias que já nem sequer conseguiam garantir o café da manhã de seus filhos. No dia seguinte, os idosos observavam com tristeza como o país que construíram se desfazia diante de seus olhos e, para os jovens, até a esperança parecia ter se desvalorizado. O governo de Alan Garcia havia deixado para trás um colapso estrutural que acabou erodindo quase completamente as bases do Estado, não apenas a credibilidade. A confiança internacional havia desmoronado, a confiança interna havia sido quebrada. Já não eram apenas os investidores ou empresários que haviam deixado de acreditar no Peru, mas o próprio povo. Centenas de milhares optaram por partir, e aqueles que decidiram ou não tiveram outra opção, a não ser ficar, resistiam como podiam. Nos mercados, a escassez havia se tornado parte da rotina. O dinheiro havia deixado de cumprir sua função mais básica. Os salários se desfaziam nas mãos em questão de dias. Não havia estabilidade, nem previsibilidade, tampouco garantias, e enquanto a economia afundava cada vez mais, a violência continuava avançando. Sendero Luminoso e o MRTA conseguiram levar o terror das zonas rurais para as principais cidades, tirando a vida de mais de 35 mil pessoas inocentes e instalando o medo como uma presença permanente. O Peru não estava em crise, estava completamente fora de controle. Nesse contexto, chegaram as eleições. As eleições de 1990 não seriam apenas mais um processo democrático, mas sim uma encruzilhada histórica. O Peru não estava apenas escolhendo um presidente, mas sim entre dois caminhos radicalmente diferentes que prometiam o mesmo: pôr fim a esse pesadelo. Por um lado, surgia Mário Vargas Llosa liderando a coalizão Frente Democrático, ou Fredemo, uma coalizão que reunia setores liberais, empresariais e boa parte da classe política tradicional. Sua proposta era clara e direta. O Peru precisava de um choque drástico, com um programa de ajuste econômico imediato e impactante. Privatizações em massa, eliminação de subsídios, realinhamento dos preços e uma abertura completa ao mercado internacional. O escritor insistia que não havia outra saída. A hiperinflação havia destruído tanto o país que apenas uma medida extrema poderia deter o colapso e reconstruir a economia desde suas bases. Era uma proposta tecnicamente sólida, respaldada por economistas e organismos internacionais, mas profundamente temida por uma população que já não tinha mais margem para sacrifícios. Por outro lado, no extremo oposto do cenário político, começava a emergir uma figura que até poucos meses antes era praticamente desconhecida para o país. O nome do outsider era Alberto Fujimori, um engenheiro agrônomo de ascendência japonesa, reitor universitário completamente alheio à política tradicional. Ele não tinha por trás um partido histórico, tampouco o apoio das elites nem das estruturas clássicas do poder. Ainda assim, sua candidatura cresceu como uma onda gigante que ninguém esperava. Sua mensagem era muito mais simples e mais poderosa emocionalmente: não penalizar ainda mais o povo. Ele oferecia um caminho diferente do seu rival, falava de medidas graduais, de uma transição menos brusca, de maior sensibilidade diante do sofrimento cotidiano de milhões de famílias. E ele se mostrava mais próximo do povo, distante da linguagem técnica e fria dos economistas. A disputa acabou se tornando um choque de narrativas. Vargas Llosa falava de medidas radicais para reconstruir o país. Fujimori, por outro lado, oferecia algo que naquele momento pesava muito mais: a sensação de alívio. Um apelava à razão e ao diagnóstico técnico, o outro ao cansaço emocional de um país que sentia o pânico percorrer o corpo só de ouvir novamente a palavra choque. Os de Alan Garcia tinham sido devastadores e o de Vargas Llosa prometia ser ainda pior. Para milhões de peruanos, Alberto Fujimori representava a ilusão de evitar outro golpe imediato no bolso. Então, em 10 de junho de 1990, ele foi eleito presidente do Peru. O que viria depois pegaria o país de surpresa.
já que, uma vez no poder, o chinês esqueceria rapidamente aquele discurso de gradualidade que o havia levado à vitória e acabaria sendo exatamente aquilo que havia prometido não fazer. E neste vídeo vou te contar por quê, como e tudo o que isso significou. Te convido a ficar até o final e a se inscrever no canal. Assim, você ajuda-se a trazer mais histórias como esta. Vamos começar do início. Poucos dias depois de ganhar as eleições, Alberto Fujimori anunciou em uma coletiva de imprensa que viajaria. Más historias como esta. Comencemos desde el inicio. Pocos días después de ganar las elecciones, Alberto Fujimori anunció en una conferencia de prensa que viajaría a Estados Unidos y luego a Japón. A simple vista, parecía una gira diplomática más, pero en realidad aquel viaje terminaría convirtiéndose E depois ao Japão. À primeira vista, parecia apenas mais uma viagem diplomática, mas na verdade, aquela viagem acabaria se tornando um dos pontos de cultura mais importantes da história recente do país que ele estava prestes a governar. O Império não havia sido proposto nem planejado no grupo original do seu partido. Na verdade, Fujimori não tinha uma equipe técnica sólida, nem uma estrutura partidária tradicional. Seu círculo de confiança era extremamente reduzido. Francisco Loaiza, Delmiro Montesinos, Carlos Orellana, seus irmãos Campanita. Poucos mais, nem mesmo seu próprio vice-presidente Máximo San Román fazia parte dessa pequena lista. Fujimori era um homem profundamente reservado e desconfiado. No entanto, quando Hernando de Soto pediu para se reunir com ele, decidiu recebê-lo. As consequências dessa decisão seriam tremendas. Naquela época, Hernando de Soto já era uma figura de prestígio internacional graças ao seu livro El Outro Sendero. Além disso, ele dirigia o prestigiado Instituto Liberdade e Democracia, consolidando-se como um dos intelectuais peruanos mais influentes da época. A reunião foi realizada na casa de Rosa Fujimori, localizada na Rua Amazonas, um lugar que com o tempo ficaria conhecido como o Bunker. Lá, Hernando de Soto não se apresentaria como um subordinado, mas sim como um facilitador, um operador político com acesso aos centros de poder. Sua proposta girava em torno de uma ideia central: a reinserção do Peru no sistema financeiro internacional. Após anos de isolamento econômico, o país precisava urgentemente retomar o acesso a empréstimos e investimentos estrangeiros, mas desastres. de aislamiento económico, el país necesitaba desesperadamente reconectar. Terrorismo de Yauk. Financiamiento, inversión extranjera, pero sobre todo recuperar la confianza. El mensaje de Soto era tan directo como pragmático. Tú tienes la legitimidad de los... Obrigado. A mensagem de Soto era direta e pragmática. Você tem a legitimidade dos votos, eu os contatos do poder. Obrigado pelo vídeo. Obrigado por assistir ao primeiro passo. Ele insistia em se reunir com uma figura-chave da diplomacia internacional, Javier Pérez de Cuéllar, o peruano que na época ocupava a Secretaria-Geral das Nações Unidas e que também mantinha uma relação próxima com Hernando de Soto. A participação dele seria decisiva, já que naquele momento o Peru era visto como um país economicamente inviável, isolado, inelegível, expulso dos círculos financeiros internacionais. Após anos de confrontação, e acima de tudo, pelo descumprimento no pagamento da dívida externa. Fujimori ainda nem tinha assumido formalmente a presidência, precisava de legitimidade diante de um mundo que parecia lhe virar as costas, e Pérez de Cuéllar abriu essa porta para ele. Graças à sua intermediação e ao seu apoio pessoal, ele foi recebido em Nova York e Washington com uma seriedade que poucos teriam imaginado semanas antes. Em 29 de julho de 1990, Pérez de Cuéllar organizou uma reunião na sede da ONU que acabaria sendo decisiva. Alberto Fujimori se reuniu com Michael Camdessus, diretor do Fundo Monetário Internacional, com Barber Conable, presidente do Banco Mundial, e com Henrique Iglesias, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Sentado diante dos homens mais poderosos do sistema financeiro mundial, Alberto Fujimori receberia uma mensagem unânime e implacável. O Peru deveria abandonar o populismo econômico, aplicar disciplina fiscal, eliminar subsídios, liberar os preços, privatizar empresas estatais, normalizar o pagamento da dívida externa e, dessa forma, reintegrar-se à ordem global. Em outras palavras, deveria fazer exatamente o contrário do que havia prometido durante sua campanha eleitoral e trair as expectativas dos setores populares que o haviam levado ao poder. Aquela reunião marcaria o verdadeiro nascimento do Fujichoque. Ao contrário do que muitas vezes se acredita, essa medida não foi originalmente concebida por Alberto Fujimori e seu restrito círculo político. Também não foi uma estratégia cuidadosamente escondida desde o início para enganar o eleitorado e captar votos. Nem simplesmente um plágio do programa econômico de Mário Vargas Llosa. Foi, na verdade, o resultado de uma enorme pressão internacional e da exigência imposta pelos homens que controlavam as chaves do crédito mundial.
Foram eles que traçaram o caminho inevitável para resgatar o Peru. Avisaram que era a única possibilidade que o país tinha de se recuperar. E Fujimori, apesar de ter defendido durante meses uma postura radicalmente oposta, decidiu ouvi-los. Em entrevistas a meios de comunicação nova-iorquinos, começou a sugerir que algo estava mudando. Falava sobre corrigir a imagem internacional do Peru, recuperar a confiança externa, priorizar a estabilização econômica acima de qualquer outra consideração política. E adotar soluções realistas, mesmo que isso implicasse abandonar antigos discursos. A decisão foi rápida, mas não foi simples. O problema era que Alberto Fujimori não era o único por trás da inviável promessa do não choque. Ao seu redor orbitavam os chamados 7 samurais, um grupo de técnicos e assessores econômicos, muitos de tendência heterodoxa, ligados a setores da esquerda moderada, que haviam elaborado essa proposta alternativa. O apelido surgiu na imprensa como uma referência à origem japonesa do novo presidente e à ideia de um pequeno círculo estratégico encarregado de protegê-lo e orientá-lo. Os 7 samurais eram compostos principalmente por acadêmicos ligados à Universidade Nacional Agrária La Molina e à Pontifícia Universidade Católica do Peru. Entre suas figuras mais visíveis estavam Adolfo Figueroa e Santiago Roca, além de contar com a colaboração técnica de Alejandro Toledo. Sua visão econômica era profundamente diferente daquela que Fujimori acabara de ouvir em Washington e Nova York. Defendiam uma estabilização gradual da economia, maior intervenção estatal, proteção da indústria nacional. Basicamente, uma extensão moderada do modelo econômico de Alan Garcia. Eles tinham tudo planejado, inclusive já tinham proposto a criação de uma nova moeda chamada Amaru. No entanto, após aquelas reuniões nos escritórios da ONU, Fujimori entendeu que o projeto econômico dos 7 samurais era totalmente incompatível com as exigências do FMI e do Banco Mundial. Os organismos foram categóricos. Essas propostas deveriam ser descartadas. Caso contrário, o Peru não receberia nenhum apoio financeiro externo. E a verdade era inescapável. Sem essa corda, não havia como sair do buraco. Então, com um pragmatismo frio, ele descartou a proposta de seus assessores para abraçar a ortodoxia neoliberal. A guinada foi tão abrupta quanto devastadora, provocando a renúncia em massa dos economistas. Economistas heterodoxos que denunciaram que Fujimori estava adotando exatamente o mesmo programa econômico cruel que ele tanto havia criticado no programa de Mário Vargas Llosa. Sem dúvida, o primeiro grande choque foi sentido por eles. Sentiram-se traídos, completamente enganados. De uma hora para outra, aquelas promessas nas quais haviam confiado acabaram jogadas na lixeira de algum escritório nos Estados Unidos. Não tiveram outra opção a não ser se retirar, deixando o campo livre para os técnicos liberais e, sem saber, também para o Serviço de Inteligência Nacional. Já que, enquanto tudo isso acontecia, Vladimiro Montesinos ia puxando silenciosamente os cordelinhos do poder, ajustando-os à medida dos novos cenários que começavam a surgir. Das sombras, ele começava a construir os alicerces daquele governo paralelo que acabaria definindo os próximos anos. Vladimiro não entendia nada de economia, mas possuía uma capacidade extraordinária de antecipar o curso dos acontecimentos e detectar para onde o verdadeiro poder estava se deslocando, o que sempre lhe permitiria se infiltrar nele. Ele compreendeu rapidamente que aquela guinada econômica havia representado um golpe profundo para a própria base política do presidente. Afinal de contas, o Câmbio 90 era uma coalizão improvisada e frágil, formada por pequenos empresários, grupos evangélicos e setores populares que haviam depositado sua confiança na promessa do não choque. Mas ao afastar os ideólogos originais e romper com os economistas heterodoxos, Fujimori acabou ficando sem quadros técnicos e praticamente sem estrutura própria. Esse vazio acabaria empurrando-o para 2 pilares que marcariam a década: a assessoria neoliberal externa e as Forças Armadas. Montesinos entendeu o novo cenário imediatamente e, antes que lhe pedissem, já estava cuidando de tudo. Enquanto isso, Fujimori fechava em Tóquio muito mais do que uma viagem protocolar e voltaria ao Peru com um selo de aprovação dos grandes organismos financeiros. Graças aos compromissos assumidos durante aquela viagem de junho de 1990, eram 4, principalmente. O primeiro era o aumento da arrecadação fiscal.
A meta parecia gigantesca. O Estado peruano mal conseguia arrecadar cerca de 4% do PIB. A intenção era triplicar esse número até alcançar 12%. Para conseguir isso, Fujimori se comprometeu a eliminar isenções fiscais, aumentar drasticamente o preço da gasolina e dos serviços públicos e construir uma nova estrutura capaz de combater a evasão fiscal. Dessas medidas nasceria a base do que, apenas um ano depois, se tornaria a SUNAT. Se o Estado peruano quisesse sobreviver, precisava profissionalizar a cobrança de impostos. O segundo compromisso se chamava privatização. Desde a época de Juan Velasco Alvarado, o Estado peruano havia se tornado dono de quase tudo, desde hotéis e companhias aéreas até minas e telecomunicações. O problema era que a maioria dessas mais de 250 empresas estatais operava com prejuízos gigantescos. E já não havia dinheiro para sustentá-las. As reservas internacionais tinham evaporado, o Estado estava quebrado e precisava parar de brincar de ser empresário. A solução era clara: vender uma grande parte dessas empresas para o setor privado. O terceiro grande compromisso consistia em eliminar o dólar MUSI, um dos maiores focos de corrupção e desordem do governo de Alan Garcia. No país, existiam dois preços diferentes para o dólar. Um artificialmente barato, subsidiado pelo Estado, ao qual supostamente podiam ter acesso empresas ligadas a importações prioritárias. Mas, na prática, grande parte desses benefícios acabava favorecendo empresários próximos ao poder e grupos com influência política. Tudo às custas de esvaziar as reservas do Banco Central. Enquanto isso, para o cidadão comum existia outro dólar, o dólar real do mercado, imensamente mais caro, aquele que subia sem controle por causa da hiperinflação. O objetivo era ter um único tipo de câmbio e permitir que o dólar refletisse seu verdadeiro valor no mercado. Era o fim de uma mentira econômica que o país já não podia mais sustentar. O quarto compromisso era talvez o principal para reinserir o Peru no sistema financeiro internacional. Se o país quisesse voltar a ter acesso a empréstimos, primeiro precisava retomar o pagamento da dívida externa. Alberto Fujimori prometeu retomar as obrigações internacionais que o Peru havia deixado suspensas. Dessa decisão, nasceu a ideia de criar um grupo de apoio formado por países amigos, como os Estados Unidos e o Japão, que emprestariam dinheiro ao Peru, para que pudesse ficar em dia com o FMI, o Banco Mundial e seus demais credores. Uma manobra financeira circular destinada a limpar o histórico de crédito do país e devolver-lhe um lugar dentro do sistema global. Havia 4 compromissos urgentes a serem cumpridos. Não restava tempo a perder. Alberto Fujimori assumiu a presidência em 28 de julho de 1990, em uma cerimônia carregada de tensão e incerteza. A oposição ao seu governo era grande e a fragilidade do seu partido era evidente. O país estava politicamente fraturado, algo que em breve traria medidas extremamente radicais. Alan Garcia fez seu discurso final e entregou a faixa presidencial a Máximo San Román, que finalmente a colocou no novo presidente. A era Fujimori havia começado oficialmente diante do olhar expectante de milhões de peruanos e com a companhia de toda a sua família. Tudo parecia transcorrer normalmente, mas, ao tomar a palavra, a primeira grande surpresa chegou. Em seu discurso inaugural, Fujimori começou a marcar uma forte distância em relação ao governo anterior, deixando claro que não pretendia carregar o legado político de Alan Garcia. Falou de um país devastado, preso na pior crise econômica e social de toda a sua história. Uma sociedade dividida pela violência, corrupção, terrorismo e narcotráfico. Em uma palavra, quase uma economia de guerra. As vaias da bancada aprista não demoraram a aparecer. O ambiente ficou tenso imediatamente, enquanto muitos observavam com incredulidade o que estava acontecendo. Afinal de contas, Alan havia dado a Fujimori um apoio silencioso, mas significativo, durante o segundo turno. Como vimos em histórias anteriores, para o aprismo, qualquer cenário era preferível a ver Mário Vargas Llosa chegar ao poder. E Fujimori parecia o candidato ideal para eles. Um político improvisado, fraco, alguém que poderia ser influenciado e controlado facilmente. Conforme o discurso avançava, perceberam que haviam calculado errado.
O chinês estava sendo duro, distante, incisivo, desmontando publicamente o desastre do governo anterior. Criticou a péssima gestão das empresas públicas, a paralisação da indústria, o colapso da produção nacional e a incapacidade do Estado de sustentar o peso da própria estrutura. Nós herdamos uma economia caótica e exausta. A epidemia inflacionária corroeu qualquer início do nosso sistema produtivo durante o quinquênio do governo que está terminando. Essa epidemia nefasta se reflete na assustadora taxa de mais de 2.200.000% da inflação acumulada no quinquênio governamental. Herdamos, pois, um desenvolvimento. Suas palavras não eram exageros retóricos. Não se tratava de hipérboles destinadas a dramatizar a situação. Era uma crítica direta e fundamentada que até então não havia feito. O primeiro indício de que algo havia mudado. Até então, o povo peruano ainda ignorava o novo plano que o presidente havia trazido de Washington, mas não demoraria muitos dias para descobri-lo. Em 7 de agosto, Alberto Fujimori decretou estado de emergência por 30 dias em Lima e outras 9 províncias. Oficialmente, a medida respondia ao avanço cada vez mais perigoso do Sendero Luminoso e do MTA. Mas depois, muitos interpretariam essa decisão como parte de uma estratégia maior para consolidar o controle antes da bomba que explodiria no dia seguinte. Em 8 de agosto de 1990, apenas 11 dias após a troca de comando, a história do Peru daria uma reviravolta inesperada. Naquela manhã, às 9 em ponto, começou uma longa sessão do Conselho de Ministros no Palácio do Governo, que se estenderia até às 7h30 da noite. Ao final, o primeiro-ministro e ministro da Economia, Juan Carlos Hurtado Miller, dirigiu-se aos estúdios da Pan-Americana Televisão, acompanhado por quase todo o gabinete. 3 ministros decidiram se afastar, recusando-se a apoiar o que acabavam de ouvir. Não foram os únicos a ficarem chocados. Segundo vários depoimentos, a maioria dos ministros ficou pálida ao saber da magnitude dos aumentos que estavam prestes a ser anunciados. Os números pareciam impossíveis. Hurtado Miller foi direto com eles. O impacto social seria enorme, brutal e doloroso, mas tecnicamente inevitável. Ninguém queria estar no lugar dele. O Ministério da Economia virara uma batata quente que ninguém queria segurar. Mas o engenheiro agrônomo aceitou assumir essa responsabilidade. Naquela noite, vestido com terno escuro e ladeado pela bandeira peruana, ele se colocou diante das câmeras plenamente consciente do que estava prestes a fazer. Ele não anunciaria uma simples reforma econômica, mas sim uma sentença que desencadearia pânico em todo o país e que para muitos significaria o fim. Por volta das 9 da noite, a programação habitual de todos os canais foi interrompida de repente. As telas ficaram pretas, apareceu o brasão nacional e segundos depois, Juan Carlos Hurtado Miller surgiu para pronunciar uma mensagem de 20 minutos cuidadosamente elaborada e ao mesmo tempo brutalmente direta. Era o início de um nível de austeridade que o país não conhecia. Que a lata de leite evaporado, que hoje custava na rua 120 mil intes, custará a partir de amanhã 330 mil intes. O quilo de açúcar branco, que só se conseguia por 150 mil intis, passará a 300 mil intis amanhã. O pão francês, vendido hoje por 9 mil intis, custará 25 mil intis a partir de amanhã. Por fim, ele encerrou a mensagem com uma oração que ficaria gravada na memória coletiva e se tornaria o símbolo daquela época. Que Deus nos ajude. Não havia melhor forma de resumir o que passava pela cabeça de todos assim que a mensagem terminou. Os peruanos precisavam de um milagre para sobreviver ao Peru que acabava de começar. Por alguns instantes, o país inteiro ficou paralisado. As pessoas permaneceram em silêncio diante de suas televisões, em restaurantes, terminais, dentro do transporte público. Até mesmo os cinegrafistas e técnicos daquele estúdio do Canal 5 ficaram paralisados em absoluto silêncio após desligarem as câmeras. De um momento para o outro, como se fosse algum tipo de magia negra, o dinheiro em seus bolsos havia se transformado em pó. Os subsídios a produtos básicos como pão, leite e macarrão foram completamente eliminados. Os preços triplicaram de uma hora para outra. Em alguns casos, chegaram até a quintuplicar. Mas o golpe mais brutal foi sentido no combustível. A gasolina ficou 30 vezes mais cara. Em uma realidade onde o aumento de alguns soles já pode gerar indignação e crise, vocês podem tentar imaginar o que significou multiplicar o preço por 30. O impacto psicológico chegou primeiro e foi devastador.
Se você era adulto quando isso aconteceu, eu adoraria ler nos comentários como você se lembra daquele momento. Sua experiência seria enriquecedora tanto para mim quanto para quem ainda não tinha nascido quando isso aconteceu. Eu tinha muito pouco tempo de vida, insuficiente para me lembrar. Mas meus pais sempre me contaram sobre aqueles dias em que a vida no Peru parecia uma série de terror tão cruel que suas principais vítimas acabavam sendo os mais pobres. Após o anúncio, tanques do exército e patrulhas policiais ocuparam avenidas, mercados e postos de gasolina para evitar saques. Enquanto as rádios não paravam de transmitir ligações desesperadas de pessoas perguntando como iriam sobreviver a esse aumento brutal de preços. Nos ônibus, os cobradores não sabiam quanto cobrar. A incerteza desencadeou negociações acaloradas em cada esquina. Muitos motoristas simplesmente fizeram os passageiros descerem e guardaram seus veículos com medo de não conseguir pagar o combustível no dia seguinte. Milhares de pessoas tiveram que caminhar quilômetros inteiros para voltar para casa, carregando uma angústia que parecia mais pesada do que nunca. E na manhã seguinte, o país parecia outro. A maioria das lojas baixou as portas. Ninguém sabia por quanto vender. Comerciantes e donos de mercearias tentavam recalcular os preços em meio ao caos, enquanto cidadãos desesperados batiam às suas portas, suplicando que lhes vendessem uma lata de leite ou 1 quilo de arroz pelo preço do dia anterior. Naquela mesma manhã, Hurtado Miller decidiu que deveria seguir seu próprio conselho. Sentia que realmente precisava pedir ajuda a Deus. Então, o homem que apenas algumas horas antes havia detonado a maior bomba econômica da história do Peru, saiu às ruas como um cidadão comum, sem suspeitar do que estava prestes a lhe acontecer. O que ocorreu com Hurtado Miller na manhã seguinte ao choque será contado detalhadamente em outro vídeo. Para não desviarmos do tema principal, esse episódio já está disponível na seção Premium do canal. Vocês podem se juntar pelo botão abaixo para ver Hurtado Miller e o que ocorreu com ele no dia seguinte ao choque, além de mais de 13 relatos inéditos feitos com a mesma dedicação. Ao fazer isso, vocês também ajudam muito na manutenção do canal e permitem que mais histórias como essa cheguem até vocês. Aquele pacotaço que com o tempo seria conhecido como o Fujichoque caiu sobre o Peru como um raio que atingiu cada canto. Não era a primeira vez que a população enfrentava isso, mas agora era diferente. Os pacotaços de Alan Garcia eram heterodoxos. Os preços dos produtos básicos e dos combustíveis subiam massivamente, mas mantendo subsídios, controle de preços e aumentos salariais. Eram medidas desesperadas e contraditórias que não faziam sentido e não resolviam nada. Não passavam de pequenos remendos, tentando cobrir uma ferida gigante, uma tentativa ilusória de apagar um incêndio florestal jogando baldes de água. Isso só acabava alimentando ainda mais as chamas. O choque de Fujimori, por outro lado, era um verdadeiro corta-fogo, uma medida extrema disposta a destruir tudo em seu caminho para apagar esse incêndio, agarrando-se à esperança de que, sobre as cinzas, o Peru voltasse a florescer. Foi basicamente a demolição do sistema anterior para construir um novo baseado no livre mercado. Assim como lhe foi exigido durante aquela viagem, o novo governo eliminou o controle de preços, assim como as restrições às importações. Unificou a taxa de câmbio, acabando com o dólar MUC e também com os subsídios. Depois de muito tempo, o Banco Central de Reservas deixou de destinar centenas de milhões de dólares, que na verdade não tinha, para tentar manter a ilusão de um sistema artificial que já havia se tornado completamente insustentável. A economia foi sincerada de uma vez, e como muitos temiam, o início foi devastador. O ano de 1990 fechou com uma queda de 5% do PIB e uma inflação anual que atingiu níveis extremos. O consumo despencou, sem dinheiro no bolso. A demanda também desapareceu de uma hora para outra e milhares de pequenas e médias empresas começaram a fechar as portas. Com isso, também vieram as demissões em massa. Esse golpe não se limitou ao setor privado. O Estado também iniciou uma purga interna de enormes proporções. Fujimori estava decidido a desmontar a gigantesca burocracia que havia se instalado durante os anos de Alan Garcia. Milhares de trabalhadores de ministérios, instituições públicas e empresas estatais perderam seus empregos. As novas contratações ficaram praticamente congeladas e os aumentos salariais foram interrompidos. Os meses seguintes foram uma verdadeira descida ao abismo. O país se encheu de greves, protestos e uma resistência social crescente. Os ataques terroristas se intensificaram e a tensão dentro das Forças Armadas começou a aumentar.
especialmente após a saída de altos comandantes da Marinha e da Força Aérea. O Peru parecia entrar em uma fase em que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. No entanto, em meio a todo esse caos, algo fundamental havia mudado. A máquina de imprimir dinheiro parou de funcionar. O Estado parou de imprimir dinheiro sem controle e de gastar um único dólar que não tivesse arrecadado previamente. O país continuava sofrendo, mas o modelo econômico parecia voltar a respirar. Era hora de dar o próximo passo, a privatização das empresas estatais. Um ponto que acabou desencadeando conflitos internos dentro do próprio governo. De um lado estava o Conselho de Ministros, liderado por Juan Carlos Hurtado Miller. Já o grupo de assessores de Alberto Fujimori, liderado por Hernando de Soto e seu Instituto Liberdade e Democracia. O problema ia muito além de simples diferenças técnicas. O Estado precisava urgentemente de recursos para cobrir o enorme déficit fiscal. Hurtado Miller propunha medidas imediatas de arrecadação, entre elas um imposto de 1% sobre as transações bancárias, conhecido popularmente como o imposto do cheque, além de outros tributos temporários para tentar financiar o orçamento daquele ano. A proposta gerou forte rejeição entre empresários e o círculo liberal próximo ao presidente. Para eles, o problema não se resolvia aumentando impostos. O objetivo não era apenas conseguir dinheiro, mas sim reduzir o gasto público e atrair investimento estrangeiro. A venda de empresas públicas era o único caminho. E nessa disputa, Fujimori se inclinou claramente para a posição de Hernando de Soto. Não só por convicção política, mas porque esse era exatamente o caminho exigido pelo Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e os organismos financeiros internacionais com os quais o Peru tentava reconstruir sua credibilidade também exigiam esse caminho. Isso deixou Hurtado Miller em uma posição cada vez mais insustentável, até que finalmente, em 14 de fevereiro de 1991, apenas 6 meses depois de sua mensagem à nação, apresentou sua renúncia como primeiro-ministro e ministro da Economia. Essa renúncia marcou o fim da primeira etapa do governo de Alberto Fujimori e o início de uma fase de reformas muito mais radicais. O sucessor seria Carlos Bolonha, um economista mais alinhado com o consenso de Washington e as ideias neoliberais que começavam a dominar o novo rumo. A partir desse momento, as privatizações, a abertura econômica e a redução do aparato estatal deixariam de ser simples propostas para se tornarem política de Estado. E enquanto isso se consolidava, o cenário político se deteriorava rapidamente. A tensão entre o poder executivo e os poderes legislativo e judiciário se tornava cada vez mais perigosa. Fujimori começou a atacar publicamente o Congresso, acusando os parlamentares de sabotarem as reformas e bloquearem a reconstrução nacional. Ele os chamou de chacais e corruptos, afirmando que atentavam não só contra a recuperação econômica, mas também contra a luta antiterrorista em um dos seus momentos mais críticos. Esse conflito, esse choque entre poderes, logo acabaria detonando uma nova história, tão decisiva quanto polêmica, digna de outro vídeo. Dissolver temporariamente o Congresso da República até a aprovação de uma nova estrutura orgânica do Poder Legislativo. Será aprovada por plebiscito nacional. Ciente de que não tinha maioria no Congresso, e menos ainda depois de romper suas promessas eleitorais, Fujimori começou a consolidar uma aliança estratégica com as Forças Armadas e o CNI. Enquanto seu país se concentrava em sobreviver, Vladimiro Montesinos começava-se a ganhar espaço silenciosamente. Poder, influência, controle. Suas redes cresciam com a mesma velocidade com que o caos se espalhava pelo Peru. A pobreza avançava sem freio, prendendo milhões de famílias no abismo econômico, no desemprego e no terrorismo. E como se essas desgraças não fossem suficientes, um novo golpe cairia sobre o país: a epidemia de cólera. O que começou como uma emergência sanitária logo se transformou em um verdadeiro terremoto social. O sistema de saúde colapsou rapidamente, expondo uma realidade brutal. Milhões de peruanos viviam sem acesso aos serviços mais básicos. Mais de 50% dos lares não tinham água potável nem esgoto. Essa precariedade, somada à desnutrição, havia transformado o país em um caldo de cultura, ambiente perfeito para a propagação da bactéria. As imagens começaram a se multiplicar.
Hospitais lotados, longas filas de doentes. Bairros inteiros foram declarados em emergência sanitária. Um novo medo começou a se espalhar. O impacto econômico também foi enorme. O Estado sofreu perdas multimilionárias, enquanto vários países fecharam suas fronteiras para produtos peruanos e restringiram voos internos. A indústria pesqueira foi severamente afetada, assim como milhares de cevicherias, restaurantes e pequenos negócios ligados a produtos do mar. Começaram a quebrar diante do medo generalizado de consumir peixes ou frutos do mar. Há tempos em que a gente vive e outros em que simplesmente sobrevive. Para o Peru, a primeira metade de 1991 foi uma época de agonia coletiva. Os anos da policrise. Muitos nem sequer se lembram ou não conseguem explicar como conseguiram atravessá-los com vida. E talvez a resposta seja simples e crua: puro instinto de sobrevivência. As mães dos cozinhas populares se transformaram em verdadeiras ilusionistas, multiplicando pães e porções. Os médicos improvisavam milagres com simples saquinhos de sal e açúcar, enquanto milhões de famílias passavam as noites rezando em voz alta, para que não faltasse luz, para que na manhã seguinte houvesse algo para comprar no mercado, para que o próximo carro-bomba não explodisse perto de casa. Durante meses, sobreviver virou rotina. O país parecia estar condenado a um pesadelo sem fim à vista, quando de repente algo começou a mudar. Na segunda metade daquele 1991, o Peru, que há anos vinha despencando para o abismo, finalmente pareceu parar de cair. No começo foi imperceptível, tão lento que poucos perceberam. A mudança não impactou logo o bolso ou o cotidiano. Primeiro, estabilizaram-se os indicadores. A inflação começou a desacelerar. Caiu de astronômicos 7.650% ao ano em 1990, para aproximadamente 139% em 91 e depois cerca de 57% em 92, ainda era alta. Mas, pela primeira vez em anos, deixou de agir como uma força descontrolada. As reformas econômicas do Fujichoque estavam estabilizando variáveis que durante anos pareciam impossíveis de controlar. O dólar parou de disparar descontroladamente em relação à moeda nacional. O Inti, destruído pela hiperinflação, foi substituído em 1º de julho de 1991 pelo Novo Sol, devolvendo ao comércio o que havia perdido: a previsibilidade. As pessoas voltaram a saber quanto valia seu dinheiro. Aos poucos, a produção nacional também começou a mostrar sinais de recuperação, registrando um crescimento próximo de 5% em 1993. Ainda não era um milagre econômico, muito menos uma recuperação uniforme. Enquanto alguns setores aproveitavam a abertura dos mercados e a chegada de novos investimentos, outros sofriam diante da concorrência das importações, da falta de crédito e da retirada abrupta do apoio estatal. O setor agropecuário, por exemplo, foi um dos mais afetados após a liquidação do Banco Agrário. Isso deixou milhares de pequenos produtores expostos à falência. Na mineração, o colapso inicial foi dramático. Gigantes como Centro-Min e Hierro Peru estavam sufocados pela hiperinflação anterior e sem orçamento para insumos básicos. A isso se somaram as longas greves dos trabalhadores. O setor de mineração sofreu até o dia em que foi privatizado. Algo semelhante aconteceu com outros setores, como telecomunicações, energia e eletricidade, bancos, transporte ferroviário e transporte aéreo. Aos poucos, o aparato econômico construído durante décadas começou a mudar de mãos. Mas nem tudo foi privatizado. Algumas instituições estratégicas permaneceram sob administração pública. Esse foi o caso da Sedapal, por se tratar de um serviço muito sensível. Um monopólio que, para muitos, deveria ser mantido longe do setor privado. Petroperu também não foi vendida. O governo tinha a intenção de fazê-lo. Já havia avançado com a privatização da refinaria La Pampilha e de vários lotes de petróleo na selva e no norte. A empresa sobreviveu como estatal, conservando a refinaria de Talara e o oleoduto nor-peruano. Sua permanência foi protegida por um forte sentimento nacionalista, tanto do povo quanto das Forças Armadas. Por sua vez, o Banco da Nação foi despojado de suas funções de banco comercial para evitar competir com os novos gigantes privados. No entanto, o regime decidiu mantê-lo como o braço financeiro exclusivo do Estado, encarregado da arrecadação fiscal e do pagamento à burocracia pública.
Dessa forma, o mapa do poder econômico no Peru foi completamente redesenhado. O Estado deixou de atuar como empresário e passou a ser apenas regulador, entregando o desenvolvimento nacional ao mercado. Formalmente, o Estado continuava sendo proprietário de muitos recursos e infraestruturas, mas entregava sua exploração e manutenção a empresas privadas. Por meio de concessões que podiam se estender entre 20 e 60 anos, o Peru entrava de vez em uma nova economia. O conjunto de medidas do Fujichoque conseguiu que o Banco Central passasse de ter reservas internacionais negativas a começar a acumular saldos positivos de maneira acelerada. E em 1993, por meio de uma nova Constituição, seria concedida uma autonomia constitucional estrita, ficando explicitamente proibido que financiasse o setor público ou imprimisse dinheiro para cobrir gastos do governo. A maquininha finalmente havia quebrado. A partir desse momento, o objetivo do BCR seria apenas preservar a estabilidade monetária, ou seja, controlar a inflação. E finalmente conseguiu. Depois de atingir níveis absolutamente descontrolados, no início dos anos 90, o Peru começou a entrar em uma fase de estabilidade monetária que o país já não conhecia havia muito tempo. Com o passar dos anos, a inflação peruana acabaria se tornando uma das mais baixas de toda a região. Algo que, em meio ao caos e ao desespero daqueles anos, teria parecido completamente impossível. Mas já se passaram mais de 3 décadas desde então, e apesar de todas as crises políticas posteriores, os peruanos nunca mais voltamos a experimentar uma hiperinflação, capaz de pulverizar nossos salários. A moeda nacional deixou de ser um papel condenado a perder valor a cada dia, para se tornar uma âncora de estabilidade, talvez a única que o país conseguiu conservar em meio a décadas de turbulência política. Graças a isso, milhões de famílias recuperaram esse direito básico que o antigo governo havia lhes tirado. A possibilidade de planejar um futuro vivendo aqui. Se você já se perguntou por que até hoje uma parte importante do país guarda respeito, gratidão e até carinho pela memória de Alberto Fujimori, a ponto de depositar sua fé em alguém apenas por carregar seu sobrenome. Essa história representa o início dessa resposta. A recuperação econômica é apenas uma das muitas histórias que marcaram seus 10 anos no poder. Há outras boas, outras muito ruins e outras extremamente obscuras, as quais em breve vamos desvendar neste canal. Se quiser vê-las em breve, me avise nos comentários. Se muitos pedirem, serão as próximas. Nos vemos então. Adeus.